Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, a ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. O Mengão, o malvadão, massacrou o Vasco e ganhou por 2-0 com gol de Bruno Henrique de pênalti e um golaço. Um espetáculo de gol de Everton Cebolinha. E vamos reagir aqui às reações palmeirenses. Os torcedores do Palmeiras estão com medo que Felipe Luiz supere até mesmo Jorge Jesus e ganhe tudo esse ano, o ano de 2025. Então, sem mais enrolação, fique conosco, deixando os créditos na descrição para Opina Porco e deixe o palmeirense falar. Vamos reagir aqui para mais um vídeo. E mais um clássico, né? Amanhã nós temos outro também, que é Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. Mas vamos lá. Cara, tava terminando o jogo, eu falei assim, pô, uma partida muito bacana das duas equipes, com bastante respeito, sem grandes confusões, sem nada. Quase começou uma confusão ali no final, porque os caras do Vasco esquentaram lá com o Matheus Gonçalves e o Wesley, trocando um passe de bola ali, como se estivesse num jogo treino. Mas, pelo amor de Deus, né? Pô, é só a marcação ajustar. Os caras também são jogadores profissionais. Os caras também não... vai levar o lé da torcida mesmo. Aí os caras esquentam e aí quase iniciam uma confusão ali. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero destacar nesse jogo pra vocês uma observação que eu acho que ficou muito clara e muito evidente. O primeiro tempo não tem muito o que a gente falar. O primeiro tempo foi do Flamengo. Integralmente do Flamengo. O Flamengo manteve a linha alta praticamente o primeiro tempo inteiro, manteve a intensidade, manteve o ganho na marcação dentro do meio-campo, no sistema intermediário, e fez com que o Vasco ficasse acuado o primeiro tempo inteiro. Existem alguns ajustes finos que o Flamengo precisa fazer, principalmente no último terço do campo. Porque quando o Vasco se retraía, ele conseguia neutralizar qualquer tipo de ação ofensiva mais efetiva do Flamengo. Então o Flamengo ia bem, ganhava no meio-campo, tocava o fôlego para frente, subia a linha e aí travava. Não conseguia achar o espaço para uma finalização. Ou era uma tentativa que era bloqueada. Então, assim, não conseguia ser muito efetivo no final, na finalização em si. Precisava do fator desequilibrante, daquele jogador que chamasse a responsabilidade individual. Coletivamente, o Flamengo fazia uma partida perfeita. Individualmente, faltava um pouco dessa criatividade. Criatividade essa que o Gonzalo Plata resolveu assumir o protagonismo e era o jogador ali que mais se predispunha a tentar alguma coisa individual, a tentar algum drible, individualmente falando. E foi justamente em uma tentativa desses dribles dentro da área, que ele dribla um jogador e vai driblar o segundo, ele é empurrado e resulta no pênalti para o Flamengo. Uma cobrança, inclusive, que o Bruno Henrique demorou muito para cobrar. A sensação que eu tinha é que o Bruno Henrique ia errar aquela cobrança, porque ele ficou, eu falei assim, nossa, parece que o Bruno Henrique... Na verdade, pessoal, o Léo Jardim, ele é um goleiro que ele consegue fazer uma boa leitura. O Léo Jardim, pessoal, eu falo pra vocês que é um goleiro que se daria muito bem no Palmeiras. De verdade. De verdade. Porque vocês viram que ele pulou bem. Ele, assim, o Bruno Henrique tentou fazer com que o Léo Jardim se antecipasse. Só que o Léo Jardim não se antecipou. Ele sai exatamente no momento do chute do Bruno Henrique. É que o Bruno Henrique cobrou muito bem. E aí, não deu chances para que o Léo Jardim defendesse. A bola ali um pouco acima ali da meia altura, só que no cantinho, muito espetada, né? Muito forte, então não deu chance para que o Léo Jardim conseguisse fazer aquela defesa. Mas ele é um bom goleiro, eu gosto do Léo Jardim. Eu gosto do Léo Jardim como goleiro, eu acho ele um bom goleiro e principalmente ele consegue fazer muito bem as leituras em cobranças de pênalti. E o Bruno Henrique já sabia disso, né? Quando o Bruno Henrique demora para cobrar, tenta ficar enrolando, ele já sabe que o Léo Jardim é bom em telegrafar essas jogadas. Só que o Bruno Henrique também é um ótimo finalizador. Faz o gol, 1-0. Primeiro tempo, o Flamengo
basicamente desperdiça algumas jogadas por uma falta ali de uma efetividade na conversão, mas mantém o controle, maior posse de bola, ganho numérico em todas as sessões, uma marcação muito ajustada, e o Vasco só fica na defensiva. O Vasco fica nas cordas ali, e 1-0 para os caras ainda tá lucro naquele momento. Vem o segundo tempo, e no segundo tempo o time do Flamengo ele sente o cansaço físico. Era notório em alguns jogadores, como o Varela, por exemplo, o próprio Arrascaeta, Michael, que eles estavam cansados. Com isso, o Vasco acaba ganhando aquele componente anímico e começa a se sobressair fisicamente contra o Flamengo. O Flamengo abaixa as linhas, começa a recuar e começa a ceder mais espaço para que as jogadas do Vasco sejam efetivamente realizadas. Obviamente que teve algumas mudanças que o técnico do Vasco propôs para que isso também ganhasse uma rotação melhor. O Verratti joga uma bola cabeceada na trave e naquele momento o Felipe Luiz, que demorou, né, foi lá para os 20 minutos, 21, 22 minutos, aí o Felipe Luiz começa a se mexer. Felipe Luiz começa a se mexer porque ele vê que o jogo começa a meio que sair da mão do Flamengo. E 1-0 é um placar muito curto para você contar ali, né, com o ovo na galinha. E aí, então, o Felipe Luiz começa a mexer na equipe. Sai o Arrascaeta, ele começa a trazer fôlego novo. Vai lá, coloca o Léo Ortiz, porque o Flamengo começa a perder as bolas aéreas, principalmente, né, isso fica muito nítido nas cabeçadas do Verratti. Então o Verratti começa a ir lá no segundo andar para cabecear, começa a ter esse ganho em jogadas aéreas, aí ele vai lá e coloca o Léo Ortiz, porque aí ele corrige a saída de bola do Flamengo, ele melhora a saída de bola do Flamengo para que o Flamengo consiga projetar suas linhas altas, acima, e também consegue ganhar amplitude vertical nas jogadas aéreas. Faz essas mudanças e o time do Flamengo melhora, só que isso depois de mais de 20 minutos. Eu acho que o Felipe Luiz ele comete o erro de deixar com que a partida ameace a sair da mão dele. Porque se aquela bola do Vasco entra, mano, é 1-1 de novo. Aí o Vasco ia crescer. Se ele tivesse feito essas mudanças um pouco antes, lá para os 10, 15 minutos, que já dava para ver que o Flamengo tinha cansado, que os jogadores estavam com linha baixa, talvez eles não precisassem passar por esse perigo de gol do time do Vasco. E aí, depois disso, o Flamengo retoma o controle e consegue novamente as projeções, sempre trabalhando com a linha alta e sempre abusando também das profundidades em jogadas ali de interceptações, tanto em meio campo, tanto de início da grande área ali que o Vasco tentava fazer alguma coisa. E aí, em uma dessas bolas, um passe primoroso do Luiz Araújo, que entra no lugar do Arrascaeta justamente para poder organizar e ser o grande ali cérebro da equipe, né? O jogador de criatividade, né, o grande armador da equipe, ele entra mais ou menos com essa função. Ele dá um passe, cara, olha, com açúcar para o Michael. Só que na corrida, no sprint ali, o Michael sente o músculo posterior da coxa, né? Aí, meu amigo, é justamente naquele momento, né, no sprint da corrida, na explosão, que ocorre o estiramento ou a contração da musculatura devido a um desequilíbrio muscular. E o Michael sente na hora, né? Na hora. Sentiu muito, né? A gente espera aí que o jogador se recupere bem, que não seja nada grave. Mas assim, tem uma hora que a câmera mostra o banco de reservas e ele tá no chão ali, deitado. Eu não entendi por que ele já não tá com os primeiros socorros, vamos dizer assim, por parte do departamento médico, porque quando acontece esse tipo de lesão, imediatamente você já tem que ir lá começar o tratamento. Às vezes é uma lesão num grau maior, uma lesão um pouco mais grave, e realmente ele tava aparentemente sentindo muita dor. Vocês viram ele ali, cara, ele tava no chão ali do banco de reservas, escorado ali no banco. Realmente vai ter que fazer uma avaliação ali, um exame de imagem para ver o grau dessa lesão, porque assim, infelizmente eu acho que ele vai ficar aí umas semanas fora, viu? A gente torce para que não, é muito chato lesão de jogador, mas do jeito que ele tava ali, e eu estranhei o departamento médico do Flamengo não ter feito nada ali imediato. O cara tava ali no chão, meio que tipo, né, urrando de dor, e tava ali, mano. Não entendi. Vamos tirar o cara pra tratar. Deixa o cara no chão ali. Pô, já é pra começar o tratamento ali, porque todo mundo sabe que é uma musculatura muito chatinha, né? Uma lesão muito comum nesse sprint, nessa explosão da corrida do jogador, esse tipo de lesão aí do grupo muscular posterior da coxa.
Mas vamos lá. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês a uma coisa que a gente observou nesse momento, em que o Flamengo retoma o fôlego, volta com a linha alta, se reorganiza, ganha velocidade e ganha ritmo. É a importância de você ter uma amplitude de elenco, é a importância de você ter jogadores no banco de reserva que é da qualidade de Cebolinha, Luiz Araújo. Vocês entendem? Tudo bem, você tem um menino mais novo ali também, o Matheus Gonçalves. Mas, somado a isso, você tem jogadores com um nível de experiência e expertise maior. E esse, pessoal, é o principal ponto que talvez mostre o abismo de diferença do Flamengo para outras equipes. Porque no momento que o Vasco tenta sair para o jogo e parece que vai começar a ganhar e propor jogo, eles param de novo. Porque eles encontram novamente a equipe do Flamengo subindo linha, jogadores experientes e basicamente, mano, sai a Arrascaeta, os caras, saiu a Arrascaeta, sai o Michael, saiu o Michael. E aí entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, entra jogadores também com um excelente nível técnico e mais uma vez voltam a se sobressair na partida. Então olha a importância de você ter um banco de reservas. Mais uma vez eu chamo a atenção para aquele vídeo que eu fiz lá no Oz Ideia, da comparação do banco de reservas do Palmeiras com o Flamengo. Então você nota a diferença de você ter um banco de reservas que entra e resolve a partida. Porque o Cebolinha, numa jogada e num gol maravilhoso, ele resolve a partida 2-0 para o Flamengo. É isso, meus amigos. Torcedor, pois é, deu Flamengo, né? A gente já esperava que ia dar Flamengo, né? Não tem jeito, né, cara? Pelo que o Flamengo tá jogando nesse começo de ano, por tudo que tá acontecendo, é Flamengo, né? Eu já imaginava que o Flamengo fosse ganhar esse clássico aí. O que eu não imaginava, talvez, é o Vasco, no segundo tempo, entrar ali querendo o jogo, né, cara? Indo pra cima, tentando fazer gol, apertando, dificultando aí o jogo pro Flamengo, que forçou aí o Felipe Luiz a fazer aí umas alterações, né, cara? Então, e aí foi um jogo interessante, até que no final aquele golaço, um golaço do Everton Cebolinha, que, meu Deus do céu, que coisa linda você ver gol daquele, né, cara? Muito bom, né? E aí sacramentou aí a vitória do Flamengo, que jogou bem, soube suportar aquela pressão do Vasco no começo do segundo tempo, e tava durando já um bom tempo. O Vasco foi mais aguerrido no segundo tempo, jogando bem mais do que o Botafogo, né? O Vasco, assim, na minha opinião, né, com um elenco inferior do Botafogo, mas jogando mais que o Botafogo, com mais vontade, mais camisa, né? Com mais tesão, mas não tem jeito, né, cara? Contra o Flamengo este ano vai ser difícil alguém ganhar do Flamengo este ano, hein? Felipe Luiz aí dominando o elenco, o time bem determinado, os caras estão com vontade, demonstram que querem ser campeões este ano, e não vai ser só campeão carioca não, cara, vai ser campeão aí de muita coisa, viu? Este Flamengo este ano, na minha opinião, vem para ganhar muita coisa, grande coisa, e eu acho que vai longe nesse Super Mundial aí também, na minha opinião. O Flamengo que entrou com o Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, Pulgar, Everton, porque é o Everton Araújo, né? O Arrascaeta, o Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Michael. Tá? Com o Vasco que entrou com Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, João Vitor Rodrigues, Puma Rodrigues, o Rocha Zucarello, Carvalho, Hugo Moura, Tietê, Veguete e Coutinho. Não tem, né? Você pega, já falando assim, você vê que o elenco é bem abaixo, né, cara? Tinha um Coutinho ali que pra mim fez nada, né? Não sei porque que voltou pro Brasil, não tá fazendo nada. E aí, cara, no segundo tempo entrou o Léo Ortiz, Luiz Araújo, Cebolinha, Matheus Gonçalves, o Alan. Então já teve que dar uma modificada ali, já ali na metade do primeiro tempo, do segundo tempo, pra segurar o ímpeto do Vasco, que tava grande, né, cara? O Vasco depois entrou o Maurício Lemos, o Paiê, Vitor Luiz, Paulinho e Jean Menezes, mas não conseguiu aí superar o Flamengo, né? E o Flamengo que com essa vitória assume aí a liderança absoluta aí do Campeonato Carioca com 20 pontos. Aí tem o Volta Redonda com 17, o Madureira com 15, olha que louco. E o Madureira com o Volta Redonda com um jogo a menos, hein? E aí vem o Vasco da Gama, que mesmo perdendo do Flamengo, está em quarto lugar. E aí o Botafogo, que se eu não me engano ganhou o jogo hoje, de virada, está com 13 pontos.
E fora aí do quadrangular final, né? Não sei mais quantas rodadas vão ter ainda, né? Eu acho que tem mais uma rodada, não sei não, hein? Sei não se o Botafogo, Fluminense esquece, né, velho? Que vergonha Fluminense, hein? O que aconteceu com o Fluminense, hein? Nossa, com 11 pontinhos, né? Apesar que tá com um jogo a menos, pode chegar a 14, então tomar o lugar do Vasco ali, vamos ver. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas Flamengo absoluto. E lá, cara, lembrando, né, finalzinho do jogo ali, depois do gol do Flamengo, o Wesley foi fazer um toque bonito, né, foi fazer um toquinho diferenciado, aí o Veguete já queria ir pra cima dele, já queria brigar, uma vergonha isso aí do jogador também, né, o cara não sabe perder, velho. E outra, né, cara, qual o problema de fazer um toque diferente, dar um toquinho bonito? Pô, futebol é isso aí, cara, futebol é arte, futebol... tá ficando chato esse negócio, o cara não pode dar um drible a mais, uma coisinha a mais, pronto. Já todo mundo já quer brigar, bater, já acha que já tá humilhando. Para com isso, cara. Se fosse assim, então nunca íamos ter Pelé na vida, sabe? Tanto jogador, o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porra, mano, imagina o Ronaldinho Gaúcho hoje, o cara ia bater nele. Porra, que coisa idiota, né, cara? Me desculpa. Tem que saber perder, cara. Não vai, não tem elenco, não vai no campo, não adianta. Flamengo hoje é muito superior a todos os times do Rio, cara. E não sei não no Brasil, cara. Eu não sei quem que vai ter gente para bater de frente com o Flamengo esse ano, cara. Que se a gente conseguir, eu como Palmeiras, se conseguir beliscar aí uma copinha no Brasil, porque no próprio Paulista tá complicado, né? Até no Paulista tá complicado. Hoje o Palmeiras já está dependendo só dele. Mas tem jogo com o São Paulo. Será que vai? Clássico, sabe como é que é, né? Então... eu não sei se o Palmeiras vai conseguir beliscar uma coisinha aí pra frente, uma copinha no Brasil, brasileirinho, né? Estamos brincando que jeito de falar, né? Mas é isso, né? Uma Libertadores. O Flamengo tá com tudo aí, cara. O Flamengo tá com tudo pra esse negócio aí. E ó, aí o Flamengo, nesse jogo, teve 62% de posse de bola, cara. E o Vasco, 38%. Mesmo no segundo tempo, o Vasco bravo ali, tentando ir pra cima, tentando marcar o Flamengo, não conseguiu tomar a bola do Flamengo, cara. É um troço maluco, né? Tipo assim, no começo até eles eram fortes, mas depois deram uma segurada. Né? Que mais aqui que é? 85% de passe certo do Flamengo, 74% do Vasco. Mal o Vasco, né, cara? Nessa parte, né? Finalizações, 14 do Flamengo e 7 do Vasco, cara. E o Flamengo acertou 4 no gol. E o Vasco acertou uma só. Uma na trave ainda o Vasco acertou. Teve essa bola na trave também, numa cabeçada ali no segundo tempo. Que eu falo, no segundo tempo os caras vieram forte. Mas daí já deram, aí depois já não deu, né? O Flamengo é muito superior, não tem jeito, cara. Né? Que mais tem aqui? Pênalti, teve o pênalti do Bruno Henrique, né? Que ele converteu, né? Pênalti, escanteios, 4 do Flamengo, 1 do Vasco. 2 impedimentos de cada lado, desarmes, 3 do Flamengo, 4 do Vasco, e aí teve aí cartão vermelho, nenhum, 2 amarelos para cada lado, 12 faltas cometidas do Flamengo e 11 do Vasco. Mas o Flamengo muito superior aí, não deu muita chance pro Vasco, o Vasco até achei aguerrido, né? No segundo tempo ali, o Vasco veio para tentar empatar, né? Já veio na pressão e tal, mas aí o Flamengo tá muito bem treinado, né? Tá muito bem treinado pelo Felipe Luiz, tá muito bem engajado, os caras estão muito bem motivados e é um time que eu acho que vai alcançar grandes coisas este ano, tá? Grandes coisas. Sem desmerecer Campeonato Carioca, né? Ou Campeonato Paulista, no caso do Palmeiras, sem desmerecer esses campeonatos, mas eu acho que o Flamengo vai alcançar coisa muito maior do que o Campeonato Carioca. E eu acho que o Flamengo é um sério candidato a ser o campeão da Libertadores este ano. E também da Copa do Brasil e o brasileiro, né? Eu acho que dá pra pegar os 3. E eu digo assim, né? Olhando friamente o elenco do Flamengo, o time do Flamengo hoje que tá jogando. A gente sabe que muita coisa acontece nesse caminho, né? A gente sabe que vai chegar um momento que às vezes vai ter que priorizar um ou outro campeonato, isso acontece. O José Boto já falou quando ele chegou que a prioridade do Flamengo é o brasileiro, né? Porque faz tempo que o Flamengo não chega no brasileiro e tal, né? Faz tempo que eu digo 4 anos, né? Foi o último, foi em 2020, se não me engano. Mas mesmo assim, entendeu? Os caras vão dar uma prioridade a mais pelo brasileiro. Mas eu duvido que entre Libertadores e Brasileiro
eles vão dar prioridade ao brasileiro, né? Mas não sei, cara. Mas aquele negócio é que vai depender de muita coisa, de jogadores, de lesão ou não lesão, se os caras vão estar inteiros, se não vai estar, muita coisa vai acontecer. Mas se olhando assim, o time do Flamengo hoje é o melhor de todo mundo hoje no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. É o melhor time do Brasil hoje e talvez da América do Sul, porque eu não sei como é que tá lá o River Plate, mas teoricamente é assim, né? Porque os times de fora aí não estão conseguindo atingir o nível que tem o futebol brasileiro hoje dentro aqui da América do Sul, né? Mas vamos que vamos, né? Muita coisa vai rolar, mas aí neste Carioca não vai ter pra ninguém não. O Flamengo vai ser campeão, com certeza. É isso aí, nação. Os torcedores palmeirenses estão com medo do Flamengo. Muitos deles reconhecem que o Flamengo não vai ganhar só a Supercopa do Rei, mas também o Carioca, Libertadores e Brasileiro. Essa também é a minha opinião. Eu acredito que Felipe Luiz vai para cima para ganhar todos os títulos esse ano. É possível? Do jeito que está, sim. Nada é impossível. A gente lembra que o Flamengo de 2019 encantou com Jorge Jesus, mas não tinha o elenco que o Flamengo tem hoje. Esse é o detalhe. Essa é a questão. O Flamengo hoje tem peças de reposições, um elenco forte para ganhar todos, ou se não a maioria dos títulos. A minha opinião é que o Flamengo no mínimo ganhe mais 3 campeonatos esse ano. Carioca, o Flamengo mostrou a sua força contra todos os times grandes do Rio, contra os clássicos, Botafogo, Fluminense e Vasco. Empatou somente contra o Fluminense. Um jogo atípico, apático. Fluminense toda hora parando o jogo, fazendo falta. Mas, enfim, o Flamengo mostrou seu poderio de elenco, não só financeiro. Felipe Luiz vai querer ganhar todos os títulos que disputar, porque ele sabe a grandeza do Flamengo e ele é Flamengo. O Flamengo que veio contra o Vasco aí, amassou no primeiro tempo. Lembrando que nenhum dos torcedores palmeirenses ressaltou esse detalhe importante, que o Flamengo teve um gol anulado de Gonçalo Plata, marcado um impedimento, e aí teve esse gol anulado aí. Na minha opinião, eu já tinha dado o palpite que o Flamengo iria ganhar de 3-0 em cima do Vasco. O Flamengo amassou no primeiro tempo. Gostaria também aqui de ressaltar 2 jogadores. Primeiro, Wesley, jogando muita bola, né? Nem à toa que ele foi o melhor em campo da partida. Ele conseguiu fazer um lance que causou muita polêmica ali no fim do jogo, novamente, mais um clássico com polêmica, mas não foi a mesma polêmica contra o Botafogo. Ele deu um passe virando o rosto de letra ali, e aí alguns jogadores do Vasco, Verratti, Coutinho, não gostaram muito, partiram para cima dele, mas apartaram ali, não teve nenhuma briga. E por sinal ele até falou no final da entrevista, após receber o melhor jogador em campo, que a intenção dele não era desrespeitar, assim como o Neymar, o próprio Coutinho já fez lances assim, virando o rosto, dando um passe. Ele não tinha intenção de desrespeitar o Vasco nem os jogadores, mas ele ocasionou essa polêmica aí no fim do jogo. Jogando muito, não é à toa que o próprio Barcelona já fez proposta para o Flamengo, e o Boto já anunciou que ele só sai após o Mundial de Clubes, porque é um jogador fundamental. Na minha visão, ele, Gerson, Arrascaeta, Léo Ortiz, além de Pedro, né, que está contundido, mas são jogadores fundamentais nesse elenco do Flamengo, na estratégia de jogo de Felipe Luiz. Lembrando que Gerson não jogou porque estava suspenso, Dela Cruz estava no banco, não entrou. Então dá para perceber o poder do elenco do Flamengo. Sai o Michael, entrou o Everton Cebolinha. Olha que substituição, né? Que elenco. Entrou o Everton Cebolinha, que ocasionou aquele golaço, espetáculo de gol. Ele que não marcava há 8 meses e conseguiu marcar nesse clássico fazendo um golaço. E também tivemos Luiz Araújo jogando muita bola, entrou também no segundo tempo, mas deu esse passe para Michael que ele deu essa arrancada e infelizmente saiu lesionado. O Flamengo ainda não deu nenhuma nota oficial sobre o grau da lesão e quanto tempo ele vai ficar em recuperação.
Quem me surpreendeu muito, queimou minha língua, realmente eu tenho que dar a tapa a cara, foi o zagueiro Danilo. Eu só tinha expectativa, só tinha conhecido o futebol de Danilo na seleção brasileira. Não acompanhava o futebol italiano. E Danilo realmente, como zagueiro, muito bem. Me surpreendeu bastante. E alguns torcedores do Flamengo estavam com medo, né, por ter perdido o Fabrício Bruno, que era muito rápido, era bom na bola aérea. E aí vendeu para o Cruzeiro por 40 milhões à vista e trouxe Danilo. Danilo realmente vem mostrando, se eu não me engano, é o 4º jogo dele pelo Flamengo, mostrando muita confiança, tem conhecimento tático, bola aérea ganhando todas, e como alguns falaram, ele tá praticamente ele é o 2º capitão do Flamengo, além de Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. Ele ali já pode ser como um capitão, porque ele vem instruindo o seu time na parte defensiva ali, mostrando muita maturidade e também experiência técnica ali na zaga. O Flamengo começou com ele como zagueiro lateral direito, ali, o zagueiro na ponta direita, e também Léo Pereira como zagueiro lado esquerdo, e Varela como lateral esquerdo ali, cobrindo a lateral esquerda, visto que Alexandro e Ayrton Lucas estão lesionados. E Felipe Luiz trocou no segundo tempo, botando Léo Ortiz no lugar de Varela. Avançou Léo Pereira e aí Danilo foi mais pro lado esquerdo, jogando muita bola mesmo. O Flamengo foi muito bem. Eu acho que o mais apagado, não que ele jogou ruim, mas o que não brilhou tanto foi Everton Araújo, o volante, que saiu também para a entrada de Alan. Quem diria que Felipe Luiz iria fazer Alan jogar bola? E Alan tá jogando bem. A gente não pode dar muita confiança nele, mas pro ano passado, para esse ano, Felipe Luiz realmente está restaurando o futebol que ele apresentou no Atlético Mineiro. E na minha opinião, se você concorda ou discorda, expresse aqui a sua opinião nos comentários. Eu acredito que Luiz Araújo deve ser titular nesse elenco. Deve ser titular no lugar de Gonçalo Plata. Gonçalo Plata é muito rápido, tem uma estrutura muito boa de arrancada, ele é veloz, mas Luiz Araújo é majestroso, na minha opinião. Visão de bola, intensidade, ele chuta muito bem de fora da área. Então eu acredito que mais à frente, eu acredito que Felipe Luiz o coloque como titular e deixe o Gonçalo Plata. Apesar de que o Flamengo vai disputar aí mais 5 campeonatos, então vai ter espaço e vai ter momento para todo mundo no elenco. É isso aí, nação. Se você concorda, se você discorda, expresse sua opinião. Se você gostou do clássico de milhões, Flamengo que amassou o Vasquinho, e também das reações palmeirenses se rendendo ao Flamengo e a Felipe Luiz, que vai superar Jorge Jesus. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação.